Preços do milho. O que se pode esperar neste mês de fevereiro? Você já está acompanhando o nosso conteúdo pelo site paracaturural.com? Pesquisa aí no seu navegador, paracaturural.com. Quando você acessar o nosso site, cadastre seu e-mail. Assim você vai receber por e-mail todas as nossas publicações. Se quiser, coloque a nossa página, nosso site como sua página inicial no seu navegador. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Os preços do milho despencaram em janeiro aqui no Brasil. A maior fixação de mercadoria para venda por parte dos produtores para liberar espaço nos armazéns e a chegada das chuvas no país pressionaram para baixo as cotações tanto no mercado nacional quanto em Chicago. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, faz um balanço do primeiro mês de 2024 no mercado do milho. Joãozinho Grafista projeta o que pode acontecer nas próximas semanas. Graficamente, o milho precisa voltar à casa dos $5 por bushel para ensaiar uma recuperação a nível internacional. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. Começando o mês de fevereiro, então passar para vocês, como foi o mercado do milho ao longo do mês de janeiro, mercado físico, mercado futuro, que podemos esperar para esse mês de fevereiro. Algumas notícias importantes saíram na última semana e começando com o mercado, sempre com o mercado no Brasil, Produtor amplia vendas e preços do milho despencam no Brasil em janeiro. Então vamos lá, como foi o mercado físico então brasileiro, que foi marcado por um movimento de forte queda nos preços ao longo de janeiro. Segundo a Safras Consultoria, houve avanço nas fixações de oferta para venda pelos produtores na tentativa de liberar espaço nos armazéns para estocar soja, tanto da safra velha como da produção de verão recém-colhido, que pressionou os mercados regionais. O ritmo de negócio que se mostrou mais firme no começo do ano acabou perdendo força, pois os consumidores conseguiram se abastecer bem de estoques e diminuir o ritmo de compras nas últimas semanas. Os analistas da consultoria Safras e Mercado destacam ainda que há bastante especulação no mercado, que pode pressionar ainda mais as cotações no curto prazo. Bom, vou dar uma olhadinha no final aí nos gráficos para confirmar ou não, Já no cenário internacional, o viés de baixa foi mantido na Bolsa de Chicago em janeiro, com a expectativa de um aumento na oferta global de milho, dadas as condições climáticas favoráveis na Argentina e a retomada do regime de chuvas no Brasil nas últimas semanas. Então vamos lá, como é que ficaram os preços internos? O valor médio da saca então de milho no Brasil foi cotado a R$ 58,82 no dia 31 de janeiro, uma baixa de 15%, frente a R$ 69,70 registrados no fechamento de dezembro. Mercado disponível ao produtor: milho em Cascavel, no Paraná, caiu 12%, de R$ 65 para R$ 57 reais. Em Campinas, São Paulo, CIF, a cotação caiu 16% ao longo do mês, de R$ 78 para R$ 65 reais. Na Mogiana Paulista, o cereal foi cotado a R$ 62 reais, uma desvalorização de 17%, frente a R$ 75 no último mês. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca caiu 18%, de R$ 55 para R$ 45 reais. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço caiu 19%, olha só, de R$ 72 para R$ 58 reais na venda. Aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, base de preço, uma queda aí de 20%, de R$ 75 para R$ 60 reais. E em Rio Verde, Goiás, ao longo do mês, queda de 12%, de R$ 65 para R$ 57 reais. Bom, vamos lá então. Durante a semana que passou, saiu alguns dados importantes de produção, exportação, e o que me chamou a atenção aí é da consultoria Datagro. Então vamos lá. A Datagro soltou um relatório falando um pouco aí, revisando para baixo a estimativa da produção de soja e milho no Brasil. Saiu durante dia 30 saiu esses dados, tá? Pronto, agora sim, os dados saíram no Broadcast Agro, plataforma de cotações e análise de mercado, e a Datagro Grãos revisou para baixo sua estimativa para a produção de soja e de milho no Brasil em 23, 24. Segundo a consultoria, por causa do clima irregular, a maior seca aí dos últimos 90 anos,
o Brasil deverá colher 148,5 milhões de toneladas da oleaginosa, 7% abaixo da safra recorde colhida em 22-23, de 160 milhões de toneladas. No último levantamento, a Datagro Grãos projetava uma colheita de 152 milhões de toneladas. Para o milho, o potencial de produção é de 116,3 milhões de toneladas, 14% inferior ao da safra 22-23, de 136,459 milhões de toneladas. No levantamento anterior, a consultoria apontava a produção de cereal de 117,368 milhões de toneladas. Em relação ao milho verão, a consultoria diz que haverá retração de 235 mil hectares da intenção de plantio, o que representaria uma queda de 10,9% ante a temporada anterior. A área para o milho verão foi projetada em 4 milhões de hectares. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar com o milho agora, mercado internacional. E de queda, tivemos queda na sexta-feira, lá na Bolsa de Chicago. O mercado terminou pressionado pela força do dólar frente a outras moedas. Esse dólar é o que a gente chama de índice de dólar. São 6 moedas contra o dólar americano. E esse dólar é muito usado nas commodities. Café, milho, soja, petróleo principalmente. E aí saiu uma notícia que acabou pressionando o mercado, levando as commodities para baixo, o dólar para cima, que é o famoso, toda a primeira sexta-feira do mês, que é o relatório de emprego americano. Tá? E os Estados Unidos anunciaram uma criação de 353 mil vagas de trabalho agora em janeiro. Foi bem acima do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 180 mil novos postos de trabalho. E com isso, o Banco Central, o Fed, o Federal Reserve, provavelmente irá reconsiderar o prazo para cortar as taxas de juros nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Força o dólar para cima. E aí, força o dólar para cima, pressiona as commodities para baixo. E no caso do milho também, outro fator que acabou pressionando lá em Chicago é a expectativa de clima favorável às lavouras de milho aqui na América do Sul. E isso contribui para um bom desenvolvimento na Argentina e no Brasil, levando o quadro de oferta global. Ao longo da semana, o contrato março acumulou uma queda de 0,78%. Tá? O contrato março lá em Chicago fechou a $4,42 por bushel, queda de 1%. Contrato maio, $4,53 por bushel, uma queda de 1% também. E agora sim, como sempre, vamos para os gráficos do milho. Então vamos lá, milho Chicago, tá? Contrato março ainda como base. Ao longo do mês de janeiro, uma queda de quase 5%. Caindo 23 pontos, uma queda de 4, quase 5%, uma queda de 4,88%, fechando a 448 por bushel, a máxima foi de 470, a mínima 468. Tivemos uma queda também continuando o movimento, mês de novembro passado também uma queda de 2%, outubro leve alta de 0,80%, setembro uma leve alta de 0,40%, estava brigando ali na casa dos 465, até comentei com vocês, eu acredito que aí pode ser um movimento aí, tipo uma possível perna de reversão, para tentar voltar para casa dos 5 por bushel, mas não aconteceu não. Então continuou o movimento de realização ao longo de novembro, ao longo de dezembro, ao longo de janeiro. E de acordo com o meu amiguinho Fibonacci, abaixo dos 450 a gente tem aí 430, 410, 380, quem sabe até 350 por bushel, continuar esse movimento de queda lá fora, tá? Então, quer dizer, a gente tem que torcer pelo menos para o milho voltar para cima dos 470, 500 por bushel, para aí sim ganhar fôlego para voltar para os 510, 560 e até, quem sabe, $6 por bushel, né? A gente viu esse milho testando a máxima em maio de 2022, olha só, em abril de 2022, lá na casa dos 820 por bushel. Vai bushel, vai milho, vai commodities. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38
é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A maioria de nós tem um monte de coisas na cabeça que podem ser difíceis de se resolver. Aí a gente imagina assim, somos normais? Cada família é tão bagunçada quanto a minha? Se nós vamos ficar bem aí no futuro? Pois é, a gente pensa tanta coisa assim, né? Quando você não tem certeza do que pensar, a palavra de Deus tem algo a dizer a você. É uma ferramenta que ajuda você a descobrir como se sentir, ou o que pensar, como responder em sua própria vida agora. Quando você memorizar a palavra de Deus, o Espírito Santo trará essas respostas à sua mente no exato momento em que você mais precisar delas. Tenta! Memoriza, por exemplo, o versículo de hoje. Faça disso uma parte da sua rotina, iniciando o seu dia. Uma dica. Pega aquele versículo que você estudou naquele dia, transforma em imagem e coloca como a tela de bloqueio do seu telefone, até você decorar. Fica fácil assim, né? Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.